Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu em São Paulo um integrante de uma quadrilha conhecida como a Gangue da Marginal. É aquele grupo que espalhava pregos por uma das vias mais movimentadas, expressas, da cidade. Com o pneu furado, o motorista parava e era assaltado. A polícia encontrou o suspeito em casa, numa comunidade da Zona Norte. Ele tentou se esconder quando percebeu a chegada dos policiais. Luiz Gustavo de Souza é o 10º preso da quadrilha que atuava na Marginal Tietê. As vítimas eram os motoristas que, parados no trânsito, numa das vias expressas mais movimentadas da capital, não tinham como escapar da ação dos ladrões. O grupo criminoso espalhava pregos na pista para furar os pneus dos carros. Quando o motorista percebia o problema e parava o veículo, era surpreendido pelos assaltantes. E daí essas pessoas são ou roubadas ou sequestradas. No dia 23 de julho, 2 vítimas tiveram celulares e outros objetos roubados. Um homem chegou a ser sequestrado, levado à beira do rio e obrigado a fazer transferências. Naquele dia, 4 pessoas foram presas. Em março, uma empresária também teve o pneu furado pela quadrilha. Depois de ser obrigada a fazer transferências, ela foi encontrada na noite seguinte neste cativeiro em uma comunidade. A orientação da polícia nesses casos é não parar no acostamento da Marginal. O ideal é ela sair da via e parar em algum local que ela tenha uma movimentação, num posto de gasolina, em algum local assim que ela tenha algum tipo de socorro que possa ajudá-la nesse momento. Com a prisão de hoje, a polícia acredita ter desarticulado a quadrilha. Há uma semana do fim do julgamento de Bolsonaro, Lula se reúne com militares em Brasília. Julgamento no STF terá dia extra, após pedido do ministro Alexandre de Moraes. Banco Central endurece regras de segurança para transações via Pix. Construtora portuguesa vence o leilão do primeiro túnel submerso do Brasil. E no futebol, Carlo Ancelotti convoca um reforço do Palmeiras para o último jogo da seleção pelas eliminatórias da Copa. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. O Jornal da Record mostra agora para você o tamanho do risco que a gente corre quando decide, mesmo que por um instinto rápido assim, reagir a um assalto. É que nunca dá para saber como o caso vai terminar. Só nessa semana foram 3 situações diferentes. Uma delas teve uma vítima ferida, outra um homem morto. As marcas de tiro na perna e no braço são o resultado de uma ação arriscada. O homem, que prefere não se identificar, reagiu a um assalto. As imagens da câmera de segurança mostram um motorista de aplicativo perseguindo o criminoso que roubou o celular dele. Depois de atropelar o assaltante, a vítima desce do carro, mas o criminoso estava armado e disparou 2 vezes. Eu pensei que ele tinha ficado caído no chão, com a pancada. Mas na hora que eu desço do carro, que eu vou dar o passo para trás do carro, ele já tá mais na frente que eu já. Na zona sul de São Paulo, um médico que tem porte de arma matou o criminoso que havia acabado de assaltá-lo. A arma foi apreendida e o médico vai responder por homicídio com legítima defesa. A Polícia Militar considera que todo cidadão tem o direito de se defender de um crime, mas não recomenda a reação por conta dos riscos envolvidos. A orientação é agir preventivamente para evitar se tornar vítima. É uma situação de risco. A gente não aconselha que reaja, porque ela já está numa situação mais vulnerável, ela já está, de alguma forma, subjugada pelo criminoso. Então, o mais adequado, antes de se tornar uma vítima, é prevenir. Em outro bairro da Zona Sul, o professor universitário Mário Eugênio Longato, de 66 anos, morreu após fugir de uma tentativa de assalto. A mesma câmera de segurança já tinha flagrado outras 2 tentativas de assalto. O motorista de aplicativo baleado teve sorte. Os ferimentos não foram graves. Ele diz que nunca mais vai reagir a um assalto. O instinto me fez fazer isso, mas hoje, refletindo e vendo tudo isso, não faria de novo. Minha vida vale muito mais. Tenho meus filhos, tenho minha família. A Receita Federal apreendeu 10 quilos de metanfetamina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
A droga estava na mala de uma passageira da Letônia que embarcou em Cancún, no México, e tinha como destino a capital fluminense. Os agentes encontraram entorpecente entre as roupas. Foi realizado um teste ainda no aeroporto que confirmou que a substância era metanfetamina. Segundo a Receita Federal, a droga está avaliada em R$2 milhões. Parece que é a droga da moda, o pessoal está utilizando mais e onde tem mercado eles vão mandando, avisando o lucro. Estão presos 2 suspeitos que usaram de muita violência para roubar telefones em bairros de alto padrão de Belo Horizonte. E tem um terceiro homem que está foragido. Eram 7h20 da manhã, quando o homem é surpreendido por criminosos em uma moto. Armados, eles anunciam o assalto. A vítima corre, mas deixa o celular cair. A dupla volta e leva o aparelho. Achei que estavam pedindo informação. Eu só percebi que era um assalto quando eu realmente vi a arma. A dupla é apontada como responsável por outros crimes em bairros de alto padrão em Belo Horizonte. Entre eles, o roubo e agressão a um homem de 60 anos que entrava em casa. Eles se aproveitam da distração das vítimas para levar os celulares. Os suspeitos foram identificados e presos em uma comunidade que fica perto dos bairros onde costumavam agir. Eles são irmãos, têm 22 e 27 anos e uma extensa ficha criminal. Um terceiro integrante do grupo criminoso ainda é procurado. Com eles, a polícia encontrou produtos roubados, armas, a motocicleta e os capacetes usados nos crimes. Pela filmagem foi possível identificar os autores. Foi possível identificar o veículo que eles estavam utilizando, o modelo da motocicleta, as vestimentas e o capacete que eles estavam utilizando. De janeiro a junho, a capital mineira registrou mais de 9.000 casos de roubos e furtos de celulares. Em todo o país, houve mais de 850.000 furtos e roubos de aparelhos ano passado. Agora, Hugo evita repetir o mesmo trajeto. Eu acho que eu passei umas boas semanas para conseguir retornar nesse horário, fazer o meu caminho normal. O presidente Lula conversou hoje com a presidente da União Europeia sobre o acordo com o Mercosul. Vamos conversar com a Cristina Lemos. Cris, o Lula vai conseguir acelerar as negociações? Boa noite. Boa noite, que já levam anos, não é mesmo, Mariana? Boa noite para você, boa noite, Edu. Sempre barradas pelo mesmo fator, o protecionismo, principalmente do setor agrícola de países como, por exemplo, a França. O presidente Lula quer fechar esse acordo com a União Europeia ainda em 2025. E hoje ele também definiu os detalhes para a festa do 7 de setembro. Lula se reuniu em um almoço no Palácio da Alvorada com o ministro da Defesa, José Múcio, e com comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Houve a garantia de que o desfile vai ser pacífico. São 9.500 pessoas aproximadamente que estão envolvidas nesse desfile desse ano. Então acho que tem tudo para ser um desfile bem tranquilo e para a gente comemorar o aniversário do nosso Brasil. Há protestos pró-anistia e pró-Bolsonaro programados em várias cidades do Brasil no domingo. No almoço com os militares, o julgamento de Bolsonaro não foi tratado. Mas o ministro da Defesa disse que a decisão da Justiça vai ser cumprida. O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Esse assunto é um problema da Justiça e da política. De olho nas eleições do ano que vem, o governo vai aproveitar o Dia da Independência para tentar resgatar a camisa verde e amarela, que ficou associada à direita. O presidente vai abrir o desfile de 7 de setembro no domingo de manhã, na Esplanada dos Ministérios. O presidente Lula quebrou a tradição de gravar o pronunciamento presidencial de 7 de setembro no Palácio da Alvorada e fez o vídeo aqui do Palácio do Planalto. O material vai ao ar em rede de rádio e televisão na noite deste sábado. O presidente vai reforçar o discurso de que luta pela soberania nacional. Pela manhã, Lula conversou por telefone com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Nesta semana, a Comissão Europeia aprovou o acordo comercial com o Mercosul, que agora vai ser submetido aos países membros do bloco. Lula espera que o documento seja assinado até o fim do ano, durante a cúpula do Mercosul. Olha, eu apurei que o presidente quis dar um tom mais oficial ao pronunciamento do 7 de setembro, desta vez, que vai ao ar à noite. Por isso, ele escolheu o gabinete no Planalto, o local de trabalho, e não os jardins do Palácio da Alvorada. A defesa da soberania nacional é a mensagem central dessa fala que vai durar 6 minutos. Daqui a pouco eu volto com as propostas de anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro.
Uma empresa portuguesa arrematou o leilão para a construção do primeiro túnel submerso do Brasil, que vai ligar Santos a Guarujá, no litoral paulista. A obra deve diminuir para 5 minutos o tempo de travessia de carros entre as duas cidades. O projeto é uma parceria dos governos federal e estadual e a iniciativa privada. A vencedora foi a empresa portuguesa Mota-Engil, que ofereceu um desconto de 0,5% sobre os repasses anuais de R$ 38 milhões que serão feitos pelo poder público. O túnel terá 1,5 km de extensão, 870 metros debaixo d'água, a uma profundidade de 21 metros. Haverá uma parte exclusiva para pedestres, ciclistas e um VLT. O tempo de travessia dos veículos será em média de até 5 minutos. O vice-presidente da República, o ministro de Portos e Aeroportos e o governador de São Paulo bateram o martelo. 101 anos de espera. Essa espera está acabando hoje. A gente dá um pontapé importante no dia de hoje. Vai embora a desesperança, vai embora a descrença de que uma obra desse porte, dessa relevância, seria impossível. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a parceria entre União e Estado. Aqui nós estamos dando uma demonstração da volta do espírito republicano para o Brasil, da volta do espírito de parceria para o Brasil. O vice-presidente da República também reforçou a importância da parceria. O presidente Lula dá a mão para todos os governadores, independentemente de questões partidárias, e trabalha junto para a gente viabilizar obras importantes. O investimento no projeto vai chegar a quase 7 bilhões de reais. A previsão é de que a obra seja concluída em 2030. A concessionária vai ser responsável pela operação do túnel durante 30 anos. E os motoristas vão pagar pedágio para fazer a travessia. O ministro de Portos e Aeroportos comemorou o resultado do leilão. São as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergência como nós estamos vivenciando nesse momento. Mais cedo, a InfraBR venceu o leilão de 285 quilômetros de rodovias paulistas, entre elas a Raposo Tavares. A concessão prevê investimentos de 5 bilhões e 800 milhões de reais ao longo de 30 anos. Depois da chuva, é o frio quem chega com força no Rio Grande do Sul. E não só por lá, né, Lidiane Sayuri? Conta pra gente onde mais o fim de semana vai ser gelado. Olha, Edu, o frio avança para áreas do interior do país também. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Neste sábado, a massa de ar polar que veio atrás da frente fria mantém as temperaturas baixas em grande parte do sul. Pode gear no interior do Rio Grande do Sul. O ar frio também avança para Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Em Curitiba, tempo nublado e chuvoso, faz 12 graus. Em São Paulo, pode garoar a qualquer hora, máxima de 19. No Recife, 29, com pancadas de chuva. Hoje, os maiores volumes de água foram registrados em Pernambuco e Santa Catarina. As imagens de satélite mostram tempo mais aberto entre o Sudeste e o Nordeste. Amanhã, a frente fria segue pela costa do Sudeste com chuva forte no Rio de Janeiro. No litoral paulista, dia nublado e com chuva. No Nordeste, ventos do mar provocam temporais de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Entre o Acre, Amazonas e Roraima, o calor e a umidade trazem pancadas mais intensas. No centro do país, tempo seco e quente. Em Florianópolis, faz 16 graus no sábado à tarde. Em Belo Horizonte e em Cuiabá, máximas de 30. Em Belém, 32 e até 27 em Aracaju. Tempo delivery. A Ana Lúcia é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Boa noite, Ana Lúcia. Os próximos dias serão de muito sol e calor, com máximas entre 33 e 34 graus. A Regina é de Blumenau, Santa Catarina. Oi, Regina. Fim de semana com tempo nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros à tarde vão oscilar entre os 14 e os 19 graus. A gente quer te ver por aqui. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu
Obrigada, Lide. A polícia identificou todas as vítimas do acidente com bondinho em Portugal. Dos 16 mortos, 5 eram portugueses e 11 estrangeiros. Hoje, inclusive, começaram a ser feitos os reparos nos trilhos. Os destroços do bondinho e o vagão que estava para subir no momento do acidente foram removidos do elevador da Glória em Lisboa. E os trilhos que ficaram danificados depois do descarrilamento começaram a ser reparados. Hoje, a polícia divulgou a lista oficial com as nacionalidades dos 16 mortos. 5 portugueses e 11 estrangeiros. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Entre elas, 2 brasileiros que já tiveram alta. A empresa que administra o transporte público confirmou que não encontrou falhas na vistoria feita no dia em que o bondinho perdeu o controle e bateu em alta velocidade na parede do prédio. A suspeita é de que um cabo tenha se rompido por falta de manutenção. O relatório preliminar com as causas do acidente deve ser divulgado em até 45 dias. Você vai ver ainda hoje, a Polícia Civil de São Paulo faz operação e apreende o segundo carro de luxo do influenciador Gato Preto. E a seguir, a seleção brasileira venceu o Chile no último jogo este ano aqui no país. Foi uma noite em que tudo deu certo para o Brasil aqui no Maracanã. O Brasil venceu o Chile por 3-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E esse foi o último jogo da seleção este ano aqui no país. Vamos combinar que essa partida no Maracanã teve aquele ar de nostalgia, né? Fez a gente lembrar de grandes momentos da seleção no estádio. Duda Gonçalves com a gente. Que saudade, né, Duda? Até porque os meninos do Ancelotti empolgaram a torcida. E quanta emoção. Boa noite, Edu, boa noite. Mariana. Foi uma noite onde os brasileiros viram Estevão e Luiz Henrique na melhor forma, driblando e fazendo gol. Os 21 campeões mundiais que foram ao Maracanã se uniram aos 57 mil torcedores. Foi a estreia de Ancelotti aqui no Maracanã. E o técnico da seleção cumpriu o que prometeu na semana. Mandou o Brasil para cima do Chile, com tudo. O Brasil fez uma apresentação de gala. Estevão driblou, mostrou habilidade, talento e elasticidade. Foi um dos melhores em campo e marcou o primeiro gol do jogo, o primeiro dele pela seleção. O jogo de hoje ha feito muito bem, ha marcado o primeiro gol, trabalhado bem com a equipe. Él tiene, creo, posibilidades para mejorar su juego, para aportar más ao equipe. Ancelotti colocou Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, em campo. E ele colocou a bola na cabeça de Lucas Paquetá. Luiz Henrique teve mais uma chance, mas a bola bateu na trave. E Bruno Guimarães só completou. 3-0 Brasil. Eu acho que foi importante ter um resultado como esse, não sofrer gols e também demonstrar um bom trabalho, um bom futebol. Acredito que a torcida está bem feliz com a nossa atuação hoje. A seleção se reapresenta amanhã com uma novidade. Andréas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras, foi chamado para o lugar de Caio Jorge, que se machucou ontem. O próximo desafio será enfrentar a Bolívia na terça-feira, numa altitude de mais de 4.000 metros, em busca de mais aplausos. O Grêmio anunciou a contratação do meio-atacante William, de 37 anos. O jogador, revelado pelo Corinthians, assinou contrato com os gaúchos até o fim de 2026. Mariana, Edu. Obrigada, Duda. Veja a seguir, o Banco Central anuncia medidas para aumentar a segurança do Pix e evitar a lavagem de dinheiro. E ainda, onde ficavam os 4 laboratórios clandestinos que falsificavam remédios para emagrecer? Produtos eram vendidos nas redes sociais como sendo naturais, mas eram feitos com substâncias proibidas. A gente já está de volta para conversar com você sobre o crime de stalking, aquela perseguição obsessiva que ameaça a vítima. Ela está crescendo no país. Em São Paulo, uma mulher viveu esse drama depois que terminou um relacionamento e o Ministério Público denunciou o caso à justiça. Agora, o ex-namorado dela está preso.
Durante 1 ano e meio foram idas e vindas com o ex-companheiro. Até que esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, decidiu terminar o relacionamento. Ele não trabalhava, ele ficava na minha casa, ele não conseguia parar em meio emprego. E a vida dela mudou. Eu passei a ter medo. Medo de andar na rua, e eu trabalhando e o pessoal tendo que me esconder. Ela registrou o boletim de ocorrência e pediu medida protetiva. Durante 5 anos, o ex enviou dezenas de mensagens diariamente em nome de outras pessoas. Aqui ele diz: "Você é mentirosa, traidora. Veio outra Maria da Penha? Ridículo. Você é ridícula." O stalker, termo em inglês usado para designar quem persegue a vítima, também usava perfis falsos para se comunicar com amigos e familiares da mulher. A vítima entrou na justiça contra o ex-companheiro e o Ministério Público denunciou o homem pelos crimes de stalking e ameaça. Uma investigação do MP identificou o dono dos perfis falsos, que foi preso em casa. Nós conseguimos chegar de forma inequívoca à conclusão de que ele havia criado esses perfis falsos e ele movimentava, porque os IPs davam diretamente ali à residência dele. O autor está preso. Na casa dele foram apreendidos uma arma, um celular e um computador. Este advogado explica como a vítima pode se proteger. Ela vai precisar de testemunhas, se for por meio cibernético, como redes sociais, mensagens eletrônicas. É importante não apagar as mensagens que eventualmente sejam enviadas à vítima. O crime de perseguição aumentou no Brasil. Em 2024, os casos cresceram mais de 18% em relação ao ano anterior. Foram mais de 95 mil registros. Não é só o cara que mata que vai para a prisão. Que um cara que acha que está atrás de um computador, de um perfil falso, que está tudo bem, não está tudo bem. No Espírito Santo, uma mulher escapou por pouco de ser atingida por uma tora de madeira que caiu de um caminhão. A mulher estava caminhando pela calçada quando o motorista do caminhão fez essa curva, uma conversão à esquerda, e a tora se soltou da carroceria. Quase atingiu a pedestre. A bicicleta encostada na parede da casa foi atingida. A empresa responsável pelo caminhão apura o que teria provocado esse acidente. Está, enfim, presa a segunda suspeita de dopar e roubar 2 turistas ingleses no mês passado no Rio de Janeiro. A gente te mostrou essa história aqui. Ainda há uma mulher que está foragida, viu? Maiara Kathleen Américo da Silva foi localizada num motel na zona norte do Rio. Ela é suspeita de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela em 2 turistas ingleses, junto com mais 2 mulheres. A gente já tinha um trabalho de onde ela poderia estar e hoje, com a ajuda do Disque Denúncia, a gente conseguiu saber exatamente onde ela estava. O crime aconteceu no início de agosto. Neste vídeo, um dos turistas aparece cambaleando e cai na areia da praia de Ipanema após ser dopado. Ele teve um prejuízo estimado em R$15 mil. Uma semana depois do crime, Amanda Couto de Loca já tinha sido presa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Agora, apenas Rayane Campos de Oliveira está foragida. Ela tem mais de 20 passagens pela polícia. A defesa das suspeitas não foi localizada. Para garantir a segurança de moradores e turistas, a Polícia Militar e a Prefeitura do Rio decidiram antecipar o início da Operação Verão. Mais de 2.000 agentes vão patrulhar e fiscalizar a orla da cidade. A gente tem que receber bem nossos turistas, a gente tem que permitir que o cidadão carioca se desfrute da praia, mas com organização e ordem. Estacionar seu carro na rua pode ser um tormento nas cidades brasileiras, principalmente quando tem um grande evento ou quando está perto de um ponto turístico. São Paulo está tranquilo, né? Fácil de achar uma vaga, mas não só. É que nesse cenário estrangulado, os flanelinhas agem com liberdade. Chegam a cobrar R$100 pela vaga num local público. Encontrar uma vaga para estacionar perto de alguns pontos turísticos de Salvador é um desafio. Maurício veio até o Farol da Barra, área dominada por flanelinhas. O preço da vaga, R$80. Só que a via é pública, então o turista pernambucano procurou a Guarda Municipal.
e o homem acabou detido. A gente está falando de pessoas que realmente intimidam. E se você não pagar, dificilmente você vai deixar seu carro estacionado naquele local. A orientação dos órgãos de trânsito é sempre procurar vagas regulamentadas. Os motoristas devem fazer o pagamento aos guardadores credenciados ou diretamente nos aplicativos disponibilizados pelas prefeituras. Mas em Salvador, as denúncias de cobrança irregular dispararam. Os órgãos de trânsito têm feito operações para inibir a prática. De janeiro a agosto deste ano, 180 guardadores clandestinos foram denunciados na cidade. 146 deles tiveram o material de trabalho apreendido e 6 acabaram presos. Outras grandes cidades brasileiras enfrentam o mesmo problema. Em São Paulo, os valores cobrados passam de R$ 50 em regiões de eventos, por exemplo. No Rio de Janeiro, são R$ 100 para estacionar perto da praia. Aqui em Salvador, o Maurício desistiu de conhecer o Farol da Barra. Preferiu voltar para o hotel depois de tanta confusão. O Banco Central anunciou hoje mudanças na segurança do Pix. As medidas impõem um limite de transferência de R$ 15 mil para algumas operações. As novas medidas foram anunciadas para combater o crime organizado no mercado financeiro. Somente um ataque hacker a uma empresa de tecnologia que realiza transferências bancárias deixou um prejuízo estimado em 710 milhões de reais. É de se esperar que o crime organizado fosse se adaptando para sair de roubar carteiras, para passar a roubar a senha das pessoas, para de assalto a agências, até algum tipo de invasão de uma infraestrutura crítica, seja física ou seja virtual, para atacar algum tipo de instituição. O objetivo é proteger os clientes que usam as instituições de pagamento não autorizadas, que são bancos pequenos e não muito conhecidos. A medida inclui as instituições que usam plataformas de gestão financeira que intermediam pagamentos para grandes empresas. As duas modalidades operam sem autorização do Banco Central para alguns serviços, como transferências e emissão de dinheiro eletrônico. Segundo o Banco Central, o uso dessas operações facilitava a lavagem de dinheiro pelo crime organizado, as fraudes e os prejuízos econômicos. As medidas anunciadas hoje limitam em R$ 15 mil as transferências em TED e PIX das instituições de pagamento não autorizadas e de prestadores de serviços de tecnologia. As empresas vão precisar de autorização prévia do Banco Central e, para as que já operam, o prazo de regularização foi antecipado de 2029 para maio de 2026. Para os prestadores de serviços de tecnologia, o capital mínimo para atuar no mercado agora é de R$ 15 milhões. As medidas de segurança do Banco Central levaram em conta que a maioria das transferências feitas por pessoas físicas não passa de R$ 3.700. No caso das empresas, a maior parte está abaixo de R$ 15 mil. Cristina Lemos está de volta com as notícias da política. Ô Cris, como é que andam os debates em torno do projeto de anistia? Acalorados, Edu. A oposição tenta avançar no Congresso com um projeto de anistia bem ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e também dos acusados da ação penal do golpe. Mas há outros projetos de anistia menos abrangentes que concorrem com esse e que também estão em debate. O projeto do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, pretende anistiar todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e nos processos relacionados ao inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Seriam beneficiados os investigados por ataques à democracia, à soberania nacional e ao sistema eleitoral brasileiro desde 14 de março de 2019, inclusive os que ainda não foram condenados. A proposta também prevê a reversão da inelegibilidade dos envolvidos, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderia ser preso se condenado pelo STF e poderia se candidatar nas eleições do ano que vem. O deputado Sóstenes Cavalcante se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ouviu que o tema vai ser pautado, mas que ainda não há definição de data. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faz uma negociação paralela. A costura pode atropelar a proposta que tramita na Câmara.
Nos bastidores, parlamentares afirmam que o presidente do Senado construiu um texto que já tem o apoio do governo e até de ministros do Supremo Tribunal Federal. A ideia é reduzir as penas previstas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas evitar uma anistia geral e irrestrita. Aqui no Senado, por mais que tenha essa dificuldade com o presidente da CCJ e o presidente do Senado, nós vamos trabalhar após a aprovação da Câmara, que aqui seja aprovado também o texto da Câmara, que seja geral e restrito. A pedido do ministro Alexandre de Moraes, o STF vai ter, na quinta-feira, 2 sessões extraordinárias do julgamento da ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus são acusados de tentativa de golpe de Estado. O julgamento será, portanto, retomado na terça-feira e vai seguir até a sexta-feira. E eu vou lá acompanhar de pertinho com a ajuda do nosso time de Brasília. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Amanhã completa um mês do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros imposto pelo governo de Donald Trump. Bom, nesse período houve superávit nas exportações. Setores como o da carne, que registraram forte queda nas vendas para os Estados Unidos, ampliaram o comércio com outros mercados. Nesses 30 dias, o Brasil vendeu 46% menos carne bovina aos americanos, se comparado a agosto do ano passado. De segundo maior comprador, os Estados Unidos passaram a ser o 7º mercado para a carne brasileira. Ainda assim, as exportações tiveram recorde no mês, com média diária de mais de 12 mil toneladas enviadas para o exterior. O desempenho positivo das exportações de carne são resultado do aumento das vendas para outros países, como México, Rússia e Chile. Diversificação que outros setores ainda muito dependentes dos Estados Unidos não atingiram. 1/3 do café americano ele sai do Brasil. O pescado também é um setor importante. Aço é um setor que os Estados Unidos também é bem relevante e esses mercados já estão buscando alternativas. Esta fábrica, que exporta produtos de madeira no interior do Paraná, não resistiu aos impactos do tarifaço. Esta semana, a empresa demitiu 400 funcionários. O empresariado tem que botar, né, a pastinha embaixo do braço e viajar ao mundo tentando estabelecer novas parcerias comerciais, novos contratos, outros países. Integrantes da Confederação Nacional da Indústria passaram uma semana nos Estados Unidos em negociação com autoridades e empresários. Nós trouxemos aqui segmentos que podem ser explorados, que são de forte interesse mútuos. Desenvolvimento da produção de SAF, com desenvolvimento científico, tecnológico, com novas rotas tecnológicas, aproveitando a imensa produção de etanol. Outro projeto foi a parte de minerais críticos, terras raras. O governo americano já manifestou interesse nos minerais brasileiros. As chamadas terras raras são fundamentais para a produção de semicondutores usados em carros elétricos, por exemplo. O Google sofreu hoje mais uma derrota na União Europeia e será obrigado a pagar uma multa bilionária por violar regras de concorrência. O órgão regulador europeu concluiu que a empresa americana favoreceu os próprios serviços de publicidade em relação a outros anunciantes e serviços de propaganda digital. A Comissão Europeia ordenou uma multa de quase 19 bilhões de reais e o fim dessa prática. O Google negou irregularidade e vai recorrer. O presidente Donald Trump prometeu novas tarifas para a União Europeia se mais multas forem aplicadas a empresas americanas de tecnologia. Ontem, o republicano se reuniu com mais de 20 executivos das chamadas Big Techs em um jantar na Casa Branca. O objetivo é se aproximar do Vale do Silício, com diminuição de encargos para receber mais investimentos no país. Ainda falando nele, nessa sexta-feira, o presidente americano assinou um decreto que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Depois de assinar a ordem executiva que revive o Departamento de Guerra, Donald Trump disse que os Estados Unidos enviam ao mundo uma mensagem de vitória. Com a mudança, Pete Hegseth passa a ser chamado de secretário de guerra. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, mas no Pentágono os nomes já foram alterados. O Departamento de Guerra foi criado pelo governo americano no fim do século XVIII. Ao longo dos anos, o órgão passou por mudanças.
Antes da construção do Pentágono, a pasta chegou a funcionar neste prédio, que hoje integra o complexo da Casa Branca. O atual Departamento de Defesa foi criado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, numa época em que era fundamental acalmar os ânimos. Hoje, a Embaixada Brasileira em Washington organizou uma recepção para celebrar antecipadamente a independência do Brasil. Num discurso em inglês, a embaixadora brasileira disse que o Brasil permanece comprometido em dialogar sobre a agenda comercial e econômica, apesar do que chamou de medidas injustificadas em relação ao tarifaço. Faremos isso com base em fatos que demonstram uma relação comercial com benefícios significativos para os Estados Unidos, que consistentemente registram um vasto superávit comercial com o Brasil, afirmou Maria Luísa Viotti. O presidente americano voltou a dizer que as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros ocorreram por questões políticas e que está muito chateado com o governo do Brasil, que classificou como radicalmente de esquerda. E os Estados Unidos vão enviar aviões de guerra para Porto Rico. Veja que é uma decisão anunciada apenas um dia depois que jatos venezuelanos sobrevoaram navios americanos no Mar do Caribe. Os caças F-35 possuem alta tecnologia e podem pousar e decolar de porta-aviões. 10 modelos vão ficar em bases militares de Porto Rico, que é um território americano no Caribe. O presidente Donald Trump enviou uma frota naval para a região com a justificativa de combater o tráfico de drogas. Ele alertou que os Estados Unidos vão derrubar qualquer avião que se aproximar ou ameaçar as embarcações americanas. Na terça-feira, Trump anunciou a destruição de um barco com 11 narcotraficantes. Mais de 400 imigrantes foram presos enquanto trabalhavam irregularmente em uma fábrica nos Estados Unidos. Os imigrantes eram responsáveis pela construção de baterias para carros elétricos em uma montadora da Coreia do Sul. Agentes do ICE, a polícia de imigração, chegaram de surpresa ao local no estado da Geórgia e prenderam 475 pessoas. A maioria da Coreia do Sul estava em situação ilegal nos Estados Unidos ou não tinha autorização para trabalhar. O Departamento de Segurança Interna americano afirmou que essa foi a operação com o maior número de prisões em um mesmo local. Em um comunicado, a fabricante de automóveis disse que é provável que nenhum dos presos trabalhasse para a empresa e que o serviço foi terceirizado. Já em Nova York, em outra operação, cerca de 60 pessoas foram detidas numa fábrica de alimentos. A Casa Branca afirmou que o governo vai seguir com a fiscalização. Bom, a previsão de geração de emprego abaixo do esperado nos Estados Unidos repercute no mercado financeiro. Aqui no Brasil, dá uma olhada. O Ibovespa subiu 1,17%, fechou na pontuação recorde de 142.639 pontos. Já o dólar caiu 0,63% e terminou a semana valendo R$ 5,41. Os investidores acreditam que os dados sobre o emprego indicam menor atividade econômica e reforçam as chances de redução dos juros nos Estados Unidos. O grupo terrorista Hamas divulgou vídeos de 2 reféns israelenses que foram sequestrados há quase 2 anos. Na gravação, Guy Gilboa Dalal diz que está na cidade de Gaza e confirma que a imagem foi gravada no dia 28 de agosto deste ano. Ele está muito magro e abatido. A família de outro sequestrado, Alon Oel, não permitiu a divulgação das imagens. Os parentes mostraram os vídeos para especialistas que confirmaram. O refém perdeu a visão do olho direito. Os 2 estavam na rave, que foi invadida por terroristas dia 7 de outubro de 2023. O Hamas revelou as imagens 700 dias depois do início do conflito. Hoje, o exército de Israel declarou que vai fazer de tudo para proteger os reféns durante o avanço das tropas pela cidade de Gaza. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido durante um tiroteio na zona oeste do Rio. O confronto ocorreu durante uma perseguição policial perto da comunidade Gardênia Azul. Motoristas ficaram em pânico. Um dos carros chegou a ser atingido pelos disparos.
4 pessoas morreram e 27 ficaram feridas numa colisão entre 2 ônibus na BR-040 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um dos veículos estava parado no acostamento quando foi atingido. As causas do acidente ainda são investigadas. Morreu no Rio de Janeiro o cineasta e documentarista Silvio Tendler. Ele se destacou com produções que abordavam a realidade política e histórica do Brasil. Tendler tinha 75 anos e sofreu uma infecção generalizada. O velório será domingo na capital fluminense. Ele deixa uma filha e um neto. Um homem em situação de rua foi encontrado ainda com as roupas de hospital e um acesso venoso no braço. O caso foi em Caucaia, no Ceará. O paciente teve alta do hospital e foi liberado, mesmo sem ter para onde ir. O homem de 56 anos vestia roupa hospitalar e foi deixado sobre um colchão e com acesso venoso no braço. O homem vive em situação de rua e tem dificuldade de locomoção. Ele recebeu alta do Hospital Municipal de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, onde fazia tratamento contra a pneumonia. Após a repercussão do caso, o hospital trouxe o paciente de volta à unidade. A Secretaria de Saúde do município instaurou procedimento administrativo para apurar por que o homem foi deixado na rua. Os funcionários envolvidos foram afastados. O secretário de Saúde de Caucaia gravou um vídeo sobre o caso. Recebemos uma denúncia, localizamos o paciente e ele foi reconduzido para o hospital e segue internado com observação social. No Pará, a Justiça revogou a prisão de um dos 5 detidos na operação que investiga o desvio de quase 200 milhões de reais de recursos da saúde e da educação. O pedido de habeas corpus da defesa de Fabrício Correia foi atendido pela Justiça. O chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa foi solto, mas deve usar tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de ter recebido indevidamente R$ 250 mil de recursos federais. Na investigação que apura o desvio de quase 200 milhões de reais de recursos da saúde e da educação em cidades do Pará, a Polícia Federal flagrou saques em espécie feitos por sócios de empresas contratadas por servidores públicos, possivelmente com o intuito de pagamento de propina. A operação teve início depois que uma denúncia anônima informou que Jacélio Faria da Igreja, sócio da Líder Engenharia, se preparava para realizar um saque de R$ 450 mil. O valor supostamente seria para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Durante 3 dias, os policiais monitoraram a movimentação de veículos e pessoas ligadas às empresas Líder Engenharia, Maxi Empreendimentos, Brasil e Fortes Comércio e Serviços. Aqui aparece o carro de Alex Jordano, sócio da Maxi Empreendimentos, na sede da Polícia Científica do Pará. No dia seguinte, Alberto Furtado, sócio da Brasil, foi visto ao lado de Jacélio Faria em agências bancárias. Os dois carregavam bolsas aparentemente recheadas e que foram colocadas num carro cinza. Uma semana depois, Jacélio e Alex Jordano fizeram um novo saque de R$ 600 mil. Na imagem, Alex é quem aparece com uma bolsa. Para não levantar suspeitas, os empresários faziam saques de maior valor aqui na Assembleia Legislativa. Em pelo menos 3 meses foram retirados 14 milhões de reais da agência que fica no prédio. As defesas de Jacélio e Alberto não se manifestaram. As dos outros citados não foram encontradas. Do Rio Grande do Sul chega um caso bizarro. Um homem que foi preso por matar a ex-companheira e esconder parte do corpo dela dentro de uma mala. A bizarrice não para por aí, não. Esse suspeito já tinha sido condenado por matar a própria mãe. Ele estava foragido. Ricardo Jardim, de 66 anos, foi identificado nessas imagens. Momentos antes, tinha deixado uma mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre. Ele usava uma máscara cirúrgica, luvas e boné. A bagagem ficou abandonada por 12 dias até a polícia ser chamada. Os peritos vão verificar se usou algum produto para manter o corpo, né? E ele utilizou o celular da vítima para falar normalmente com amigos, parentes, família, assim por diante. Então é por isso que não há um registro desaparecido dela. De acordo com a investigação, ele era namorado da vítima. Brasília Costa, de 65 anos, foi morta no dia 9 de agosto. Ricardo já é conhecido da polícia.
Em 2018, foi condenado por matar a própria mãe. O réu permaneceu preso até janeiro do ano passado, quando progrediu ao regime semiaberto. Logo depois, ele deveria colocar tornozeleira eletrônica. Não compareceu e passou a ser considerado foragido. Também nós já conseguimos obter informação que ele tentou, inclusive, utilizar os cartões de crédito dela. Segundo a polícia, Ricardo ainda não tem advogado. Condenado em 2018 por um assassinato, cometeu outro assassinato em 2025. 29 pessoas foram presas hoje em 3 estados durante uma operação que investiga a produção de suplementos falsos, remédios para emagrecer. A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais e Rondônia. Segundo as investigações, o grupo criminoso falsificava e comercializava medicamentos com a promessa de que ajudariam o cliente a emagrecer. Os produtos eram vendidos nas redes sociais como se fossem suplementos naturais. Os rótulos tinham várias marcas, mas todos possuíam exatamente a mesma fórmula, com uma mistura de substâncias que colocam a saúde em risco. Eles são medicamentos que só podem ser prescritos com receitas controladas, porque eles causam dependência, inclusive pode levar até a morte do paciente. 29 pessoas foram presas e 7 estão foragidas. Na operação, a polícia fechou 4 laboratórios clandestinos. Em um deles, na cidade mineira de Uberlândia, as substâncias eram misturadas em uma betoneira. A justiça determinou o sequestro de bens e contas bancárias dos investigados. Só em imóveis e carros de luxo foram bloqueados cerca de 30 milhões de reais. Você vai ver agora como a violência faz parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas no Rio de Janeiro. Em média, 4 escolas no Rio são impactadas todos os dias pela violência. Isso é o dado do primeiro semestre só desse ano. É a média, né? 4 por dia. Tem operações que a gente anuncia aqui que deixou centenas, milhares de estudantes num mesmo dia sem aulas. A gente está falando isso tudo um dia depois da operação, né? Que deixou 6 mortos na comunidade Vila Aliança. As aulas seguem suspensas por lá. Barricadas e pneus permaneceram nas ruas da comunidade. As barreiras são usadas para dificultar o acesso da polícia. Hoje não houve operação, mas por segurança, 10 escolas públicas não abriram as portas. Ontem, imagens feitas com um drone flagraram um criminoso bloqueando a via. Traficantes atiraram contra os policiais que se aproximavam. Um dos tiros atingiu o muro. As equipes reabriram a rua e só assim o blindado da polícia conseguiu avançar. 6 suspeitos morreram. A rotina de violência nas ruas também causa impactos dentro da sala de aula. Roseli é psicopedagoga, mas já foi professora da rede pública. Acontece de ficar no chão, deitada com os alunos, e começa o tiro, vamos correr, vamos embora, e todo mundo se esconde, fica atrás da geladeira, procurando mesmo um abrigo para evitar ser atingido com uma bala perdida. Além de confrontos entre policiais e traficantes, a outra preocupação é a disputa territorial entre facções rivais. Um levantamento inédito feito pela Secretaria Municipal de Educação, a pedido do Jornal da Record, mostra que, desde o início do ano letivo, 415 escolas precisaram suspender atividades por segurança no primeiro semestre. A média é de 4 unidades afetadas por dia pela violência aqui no Rio. Acaba desestimulando ir para a escola, porque no que fica 2, 3 dias sem ir para a escola, aí vai, será que vai ter tiro hoje? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, impacto tem, sem sombra de dúvida. O influenciador conhecido como Gato Preto foi alvo de mandados de busca em São Paulo. A polícia apreendeu o celular dele e um carro de luxo avaliado em R$1 milhão. Os policiais chegaram ao apartamento de Samuel Santana da Costa, o Gato Preto, e Bia Miranda logo cedo para cumprir os mandados autorizados pela Justiça. Além do celular do influenciador, os agentes levaram um segundo carro esportivo de luxo. O primeiro já havia sido apreendido no dia 20 de agosto, quando Samuel bateu o carro em São Paulo. As imagens mostram quando o veículo fura o sinal vermelho e atinge outro carro. O acidente aconteceu depois que Samuel e a namorada, a também influenciadora Bia Miranda, saíram de uma balada.
Uma pessoa ficou ferida na batida. O caso ainda está sendo investigado. O acidente levantou suspeitas de um outro crime, lavagem de dinheiro, já que os 2 veículos não estão no nome de Gato Preto. Estava em nome de terceiros. Então a gente verificou a situação econômica financeira de quem estava cadastrado esse veículo e verificamos que ele não tem potencial para ter um carro de luxo desse valor, porque ele coloca esses bens em nome de terceiros para eventuais constrições judiciais, bloqueios judiciais. Os 2 carros estão apreendidos e podem ter ligação com outro inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura a atuação de influenciadores, entre eles Samuel e Bia Miranda. Segundo a investigação, eles usavam as redes sociais para divulgar jogos de azar ilegais, atraindo seguidores com falsas promessas de lucro fácil e rápido. Então ele faz uma postagem, coloque R$15 e eu agora ganho 680. Só que esses vídeos são montados, acabam induzindo os seguidores a gastar dinheiro nessas plataformas e ele é remunerado de forma ilícita. Por nota, a defesa de Gato Preto disse que está tomando medidas para reaver os bens apreendidos e que está à disposição para esclarecimentos. O Jornal da Record volta à 00:30. Enquanto isso, você pode rever as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem episódio inédito de Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, eu te vejo domingo. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.